Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de setembro, com a leitura bíblica do dia, em Lucas 10 e também Salmos 18 a 16 a 18. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10, 17 a 20. Vamos falar sobre a submissão demoníaca. Que isso, irmão? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós não podemos ignorar a realidade da batalha espiritual, porque é um combate em campo de batalha que é espiritual, com armas e ações que são espirituais e inimigos que são espirituais. De Gênesis a Apocalipse, aliás. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 12, de 7 a 11. Presta atenção. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Em Apocalipse, a palavra de Deus está se referindo a Satanás, o dragão, como sendo a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? Essa antiga serpente é a mesma serpente que é mencionada lá em Gênesis, no capítulo 3, exatamente na queda do homem. O último livro da Bíblia está mencionando algo que aconteceu, menciona um personagem que é referenciado desde a queda do homem, desde Gênesis. Então, é uma realidade espiritual que nós vemos desde lá. Gênesis 3,15. Quando o Senhor vai interpelar a serpente, após a queda, procura por Adão, chama por Adão: onde estás? Ah, Senhor, me escondi, ouvi tua voz e me escondi, porque eu estava nu, fiquei com medo. Ah, mas quem disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu mandei que você não comesse? Ah, Senhor, eu comi. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, por que você fez isso? O que fizeste? Ah, Senhor, foi a serpente. Ah, serpente, você... Aí se eu venço dentro da serpente, o Senhor fala assim: E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça,
a semente da mulher feriria a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher, Jesus, vai te ferir a cabeça. Ou seja, vai te vencer. Já estou dizendo isso. Contudo, você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, da igreja, dos discípulos de Cristo, do corpo desse que vai esmagar a tua serpente, da tua cabeça, vai pisar a tua cabeça, ferirá o calcanhar. Você vai armar, ele vai até morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, desde Gênesis, a Bíblia está mencionando e formar o seu corpo. Desde Gênesis, existe a batalha espiritual. É uma realidade que nós vemos mencionada ali. E Apocalipse está dizendo que desde lá, é o que está sendo mencionado. Então, é uma realidade de Gênesis a Apocalipse. É uma realidade da criação do homem, assim que o homem foi criado, até a consumação de todas as coisas. Não tem o que fazer. Você está entendendo? E não é uma luta por estruturas pessoais, sociais, culturais, ou até mesmo simplesmente morais. Eu vejo muito crente no campo de batalha, no meu entender, errado. Mas a batalha espiritual, que não é uma estrutura pessoal, não é briga social, não é uma briga cultural, não é briga só por valores morais, não é mais profundo que isso. Mas a batalha espiritual é caracterizada por impedimentos para a exposição fiel da mensagem, uma capacitação do Espírito Santo, mas também para que o ouvinte entenda, obedeça e permaneça a ser firmado e crescer no Evangelho. Impede aquele que está ensinando e pregando, mas impede aquele que está ouvindo de entender, obedecer e permanecer para ser firmado e crescer nessa mensagem. Então, a batalha espiritual, ela é o combate pelo Evangelho nos corações. É interessante que Paulo escreve aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria. Alguns dizem que ela é a Carta da Unidade, porque ele menciona em vários momentos sobre isso. E da batalha pela fé. Ele está dizendo o seguinte, Filipenses 1, 27 a 30. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E esse portar-vos, dignamente, ele aponta para um termo cívico, mas para seja cidadão, exerça a sua cidadania celestial conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, ou seja, em unidade, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Ou seja, Paulo foi preso porque ele tinha expulso um demônio. Nós vamos falar desse texto mais à frente, se o senhor permitir. O combate que eles já viram, o combate que vocês têm visto em mim. Lembra quando eu fui preso? Lembra do grande terremoto? Lembra disso? Que eu batizei o carcereiro? Então, vocês viram esse grande combate. E agora vocês estão vendo de novo, estou preso de novo. Por pregar o Evangelho. Ok? O problema é o coração insensato do homem que tem uma visão cosmovisão
tem uma cosmovisão equivocada sobre quem é Deus. O homem não conhece a Deus. E qual é o objetivo? O objetivo dessa batalha espiritual, desse combate pela fé no Evangelho, é de trocar o governo do coração. Agora, que seja um coração governado por Deus, transformando o coração. Quem faz isso? É Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo. E a forma disso se estabelecer é a pregação do Evangelho. E é interessante, uma dinâmica ilustrada por Jesus na parábola do semeador, onde o Senhor nos mostra que Satanás está ali, simbolizado nas aves que comem da semente, ok? Que caem ali, à beira do caminho. Nos mostra que o roubo dessa mensagem é algo que acontece imediato, né? Rouba logo de imediato, com o objetivo de impedir a fé ser gerada pelo correto entendimento. Jesus fala a importância de entender, e assim levando ao desprezo do Evangelho. Quando nós lemos a parábola do semeador nos diferentes evangelhos, nós vemos esses elementos aqui dessa dinâmica. Então, essa é a batalha espiritual. E não é pela nossa saúde, não é pela nossa família, não é pelo nosso mal-estar profissional, não é questão financeira, é para roubar nossa fé, tá? A palavra aqui, no texto, traduzida como sujeitam, é o termo grego hupotasso, que significa essencialmente subordinar, sujeitar, obedecer, submeter. E de fato, os 70, esse contexto dos 70 inicia ali no versículo 1 do capítulo 10, em que eles são designados para uma missão. Os 70 estavam falando de uma submissão demoníaca. Por isso o título da reflexão, submissão demoníaca. Pois pelo nome de Jesus, os demônios se submetem. E o cristão, ele deve conhecer e estar seguro no que a palavra de Deus diz, sem temer o inimigo, pois nós estamos guardados em Cristo. Mas também, sem subestimá-lo, sem desconhecer e desprezar os seus ardis, pois pelo nome de Jesus as trevas se submetem a quem tem seu nome escrito nos céus. Então, não é para temer, mas também não é para desprezar, não é para subestimar, tá? É interessante porque isso dos demônios se submeterem a um cristão pelo nome de Jesus, eu vejo claramente que isso é para quem anda em santidade, porque olha o que diz Romanos 13, 11 a 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então, quem anda nos cuidados da carne e das suas concupiscências está revestido do Senhor Jesus Cristo? Quem faz isso anda honestamente como de dia? Quem faz isso está vestido das armas da luz? Ou será que tem sido alguém que não rejeita as obras das trevas? E aí, se
não está revestido das armas, não está vestido das armas da luz, e não está revestido de Cristo, mas permanece na prática das obras das trevas, as trevas vão se submeter pelo nome de Jesus a essa pessoa? Não. Não. E outra, não é só para quem anda em santidade, é para quem pratica a justiça. Tiago 3, do 13 a 16. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ou seja, também não é para quem não pratica a justiça. Quem não tem um bom trato em obras de mansidão e sabedoria, a Bíblia está dizendo que esse tipo de sabedoria que não vem do alto é diabólico. Os demônios vão se sujeitar a pessoa assim, que não trata bem as pessoas, mas que se julga superior. Os demônios vão se submeter pelo nome de Jesus? Não. É simples assim. E como evidência, aqui no contexto, nós vemos que perdão. De quem o nome está escrito nos céus é de alguém que alegra-se na salvação. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegria na salvação. Segundo, é de saber que tem um Pai Celestial. Quando o texto diz assim no versículo 21, na parte A. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai. O Pai de Jesus é também o nosso Pai, porque Jesus nos ensinou isso. Então, é saber que tem um Pai Celestial. Mas muitos agem como se não fossem filhos de Deus. Terceiro, é de que é alguém que serve ao Senhor de tudo e de todos. Versículo, parte B, vou chamado, versículo 21. Senhor do céu e da terra. Mas existem pessoas que vivem como se Deus não fosse seu Senhor. O nome está escrito nos céus. Quarta evidência é a humildade. É alguém que é humilde. Porque o texto continua dizendo que escondeste estas coisas aos sábios inteligentes e o revelaste às criancinhas. Se aquele que se julga superior, que se julga alguém que é cheio do espírito, espiritual, que é o fortão de Jeová, é a canela de fogo, eu sou sabichão, que não há entidade alguma que resista ao meu nome. É alguém humilde? De humildade? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, as revelaste às criancinhas. Quinta evidência é de quem reconhece a soberania divina, porque na parte final do versículo o texto diz: assim é, ó Pai, porque assim te aprouve.
Você entende que Deus é soberano? E que Deus permite que nós vivamos as batalhas espirituais? Lembra de Jó? Quem foi que causou os males a Jó? Satanás. Mas quem provocou a Satanás? Deus. Sexta evidência é de que quem tem o seu nome escrito nos céus relaciona-se com Deus por meio de Cristo. Versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sétima evidência é que é alguém feliz por fazer parte do reino de Deus. Versículo 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Por quê? Porque esse mistério da chegada do reino com valores, não um reino chegada do reino, ainda que diferente da expectativa que os servos de Deus tinham, a leitura que eles tinham, os judeus tinham de como seria a chegada do reino, achando que seria um reino que já estava realmente profetizado, um reinado aqui na terra, de paz, mas que isso ainda vai ser consumado. Eles tinham uma expectativa da vinda do Messias e da chegada do reino. Só que eles não testemunharam isso. Mas os discípulos de Cristo, sim. A partir da vinda de Cristo, sim. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que pode testemunhar essa dinâmica espiritual em saber que os demônios lhe submetem, a eles se submetem pelo nome de Jesus, porque agora é chegado o reino de Deus. Aliás, Jesus fala isso, eu tinha anotado, mas eu não coloquei aqui no computador. Lucas 11, dos versos 14 a 28, a gente vê Jesus expulsando demônios, e contestam dizendo no versículo 15, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí Jesus vem falando do reino dividido, que não tem como Satanás estar dividido contra si mesmo, senão como subsistiria o seu império, né, o seu reino. Aí ele diz assim: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam seus filhos? E aí no versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, essas são evidentes que o texto aqui da volta dos 70 nos mostra de a quem os demônios se sujeitam pelo nome de Jesus. Ok? Agora, é interessante nós conhecermos um pouco a respeito do inimigo. É importante. E por que eu digo isso? Porque o Império das Trevas é a força do inimigo formada por demônios que são espíritos liderados por Satanás. Força do inimigo, nós vemos essa expressão no verso 19, sobre toda a força do inimigo. Demônios no versículo 17, os 70 falando. Espíritos nós vemos no versículo 20. E Satanás, a figura ali, que Jesus vê cair do céu, no versículo 18. Então, a gente já consegue ver que são espíritos chamados de demônios, que formam uma força do inimigo e que tem como figura principal Satanás.
o império das trevas. E é interessante que ver que a gente vê aqui, a gente viu lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, nomes diferentes. Um dragão, antiga serpente, Satanás. Aí depois fala do tentador. E de fato existem diferentes nomes. Na tentação de Jesus também, em Mateus 4, nós vemos a lição chamada de diabo, de tentador, de Satanás. Tem diferentes nomes. Satanás significa adversário, do hebraico Satã, é mencionado 23 vezes Satã, essa expressão, tá? No hebraico. No grego, aparece em 32 vezes como Satanás, é o correlato em grego, aparece 32 vezes, e uma vez no Novo Testamento aparece como Satã mesmo. Diabo significando caluniador, vem do grego diabolos, aparece 35 vezes, 35 incidências. E ainda aparece como tentador, homicida, maligno, inimigo, adversário, destruidor, Abaddon, Apolion, acusador, pai da mentira, Deus deste século, príncipe das potestades do ar, senhor da casa, que é Beelzebub, e por aí vai. É importante ver que existe um governo, porque é mencionado aqui os demônios, é mencionado os espíritos, força do inimigo, Satanás. Então, tem demônios, que são espíritos, e tem Satanás. E existe esse governo. Mateus 12, 24 a 26. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebub, um dos nomes atribuídos a Satanás, príncipe dos demônios. Importante dizer que Satanás e diabo não significam o nome do adversário, do inimigo das nossas almas, tá? Mas como falei, Satanás significando adversário e diabo caluniador. Este não expulsa os demônios senão por Beelzebub, o príncipe, o líder, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Por isso que depois, em Lucas 11, Jesus fala sobre, então é chegado o reino de Deus. Ok? Então, é um reino que Satanás é o líder, é o império das trevas. Então, existe esse governo. Existe uma equipe, Mateus 25, 41. Lá em Apocalipse 12 falei também. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existe também uma influência deles. Apocalipse 12, versos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou, e o levou aí é o sentido de arrastou, é isso que significa o termo no grego. Não é que ele levou, vem comigo, não, arrastou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E entendemos que essa terça parte das estrelas se refere aos anjos que caíram porque seguiram Satanás. E não é que seguiram, vem comigo. O termo grego, friso isso, significa arrastou. De que forma? Ele foi tão persuasivo que ele os convenceu. Se o diabo convenceu anjos que habitavam no céu, será que ele tem poder de influenciar o ser humano? O texto continua. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ok? Existe uma organização, existe o governo, mas existe uma organização. Ele influencia muito a sua equipe, mas existe uma organização, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe um planejamento, segundo os Coríntios 2, 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, seus desígnios, objetivos, intenções, planos. Existe uma persistência e uma estratégia na tentação de Jesus. Lemos aqui em Lucas. Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, de Jesus, por algum tempo. Então ele é persistente, estrategista. Ele é oportunista. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como então? Qual é a origem de Satanás? Obviamente é um ser criado, um anjo caído. Entende-se lá em Ezequiel 28, e Isaías também, de que é um querubim, uma posição elevada lá nos céus, bem próximo do Senhor, do trono de Deus, e que sim vai descer por sua formosura, e querendo colocar o seu trono nas alturas como Deus, tá? E por isso ele caiu. Por que eu não estou usando esse texto aqui lendo? Por mais que eu entenda que, sim, as características ali são características de um ser espiritual, que não poderia ser um ser humano comum, tem gente que contesta, alguns estudiosos, que aquilo se refere a Satanás, porque não está literalmente escrito isso. Mas está se referindo a um governante daquele período, ok? De um império pagão, ok? Então, para não causar essa polêmica, que existem muitos que creem que ele não está explícito, dizendo que é Satanás, eu prefiro só mencionar, não ler o texto, tá? O Império das Trevas atua em duas frentes de batalha, essencialmente, que se subdividem, claro. Cativeiro para os descrentes, por exemplo. Lucas 11, 21 a 22. Quando Jesus está falando que não expulsa pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus, aí Jesus diz que quando o valente guarda armada sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Está falando do diabo. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, está falando de Jesus, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Que despojos são esses? Aqueles que estão sendo libertados pela obra da cruz, por crerem no Evangelho, ok? Aqueles cujos demônios são repreendidos de suas vidas pelo nome de Jesus. Agora os demônios podem ser expulsos, mas daqueles que também creem e saem debaixo do poder do Império das Trevas. E ciladas para os cristãos, a outra frente. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok? Então nós vemos essas duas frentes. Só que Satanás, ele não tem pressa, essas ciladas, ele não tem pressa em nos derrubar. Ele tem demônios para acompanhar a vida dos habitantes da Terra. Ele não é onipresente, onisciente.
mas ele tem aí o seu império espalhado, acompanhando as pessoas. Então ele capta as nossas reações. Ele mapeia, ele não lê o nosso pensamento, mas sabe as nossas reações. Ele mapeia nosso dia a dia. Não ele por ele está em todos os lugares, mas porque ele tem seus agentes nos diferentes lugares, ok? Então ele mapeia nosso dia a dia, observando as nossas fragilidades. Sabe onde a gente escorrega. Por isso que continuamos tentando naquilo. O que gostamos, o que nos irrita. Você está entendendo? Ele capta as nossas reações. Ou você não percebeu isso? Então tem todo um arquivo da nossa vida passada. Por isso que de vez em quando venho lançar algumas coisas em rosto do passado. Nos acompanha no presente. Porque ele é sagaz. E age de diferentes maneiras. Lá em Jó, no capítulo 1, nós vemos o seguinte, do 6 a 11. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Ou seja, ele sabia da vida de Jó. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, de rodear a terra, e ele sabia da vida de Jó. Você está entendendo? Então, é por isso que ele é ardiloso. Nós precisamos vigiar. Nós temos algumas abordagens, como falsos irmãos, Mateus 13, 38 a 39, claramente nos revela isso, do joio. Tem a questão do humanismo, quando Jesus repreende a Pedro, Mateus 16, 22 a 23, para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então, não discernir o evangelho, o plano eterno de Deus na Escritura, fugir da vontade de Deus, mas for permanecer na vontade humana, humanismo é satanismo. Na deslealdade, com Judas, quando traiu, Jesus claramente diz, o texto diz que tendo acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que traísse a Jesus. No engano, a questão de Ananias e Safira, lembra lá de Atos 5:3? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, falando com Ananias. A tentação, a questão lá do casamento, 1 Coríntios 7:5, de não ficar muito tempo o casal sem a intimidade conjugal, para que Satanás não tente pela incontinência. A impureza, Paulo em 2 Coríntios 11, 2, 3, dizendo que estava zeloso, com o zelo de Deus, porque queria prepará-los ao Senhor, a igreja pura ao Senhor, mas temia que fosse enganado pela serpente como Eva, corrompidos os sentidos, se apartando da simplicidade que há em Cristo. Então a impureza é uma abordagem. O disfarce é camuflagem, segundo os Coríntios 11, 14, quando ele fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nos falsos obreiros, no versículo seguinte, quando ele diz que os ministros de Satanás se transfiguram em ministros da justiça. Na ira, Efésios 4, 26 e 27, quando fala irai-vos e não pequeis, não ponham o sol sobre essa ira, não deis lugar ao diabo. No orgulho, 1 Timóteo 3, 6 e 7, nas características dos obreiros de Deus, quando diz que não deve ser neófito para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo, que tenha bom testemunho para não cair na afronta e no laço do diabo. Nós vemos na falsa doutrina também, 1 Timóteo 4:1, falando que nos últimos tempos viriam apostatando da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, na má conduta, 1 Timóteo 5, 14 e 15, quando diz que de algumas mulheres, né, viúvas, de que algumas se desviaram indo após Satanás, numa mente aprisionada, 2 Timóteo 2, 24 a 26, quando fala que deveria instruir com mansidão os que resistem, para que eles se arrependessem, tentar despertá-los, para que eles se desprendessem dos laços do diabo em que estão presos. Então nós vemos que é bem diversificado. Agora, o discernimento é fundamental, porque às vezes é por reações a atitudes que nós tomamos. 1 Pedro 4, 15 a 18. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Então, são reações. Às vezes não é batalha espiritual. Que faz má saúde nas escolhas da alimentação e adoece. Quem é sedentário, não toma cuidado com situações adversas, não vai ao médico com uma boa periodicidade. Na família, quando é egoísta, não assume papel, valoriza mais as coisas de fora, investe no que não é pão, inveja a grama do vizinho. Na vizinhança, desrespeito coletivo, se acha mais especial. No trabalho, não valoriza, confunde os ambientes, de respeito horário, etc, etc. Se vitimiza, usa recursos que não deveria da empresa. Na escola, na faculdade, não estuda, faz bagunça, desrespeita regras. Na vida comum aí, age com soberba diante das pessoas, não é gentil, fura fila. No trânsito é imprudente, não dá preferência. Isso é o diabo? Não é. Mas pode ser consequência do pecado, algumas atitudes nossas. Podem ser uma direção divina, aquela oposição de o Espírito Santo não permitir que Paulo fosse para a Ásia, mas porque queria que o Evangelho chegasse à Europa, Atos 16. Pode ser uma oposição espiritual, porque no mesmo capítulo diz que não sai... quando Paulo vai expulsar o demônio daquela jovem que falava bem dele, mas era um demônio, ok? Então é importante entender-se isso. E vários textos na palavra nos mostram que se nós estivermos em Cristo, nós vencemos a batalha. E é pelo nome de Jesus. Como vencer a batalha espiritual? Pelo nome de Jesus. Você precisa estar em Cristo, unido a Cristo pela fé. Porque pela fé, nós sabemos que as trevas estão debaixo dos nossos pés. Efésios 1, de 15 a 23, Paulo dizendo que orava, ouvindo a fé que havia nos irmãos, ele orava para que Deus desse aos irmãos conhecimento, sabedoria e revelação, para que soubessem o poder que opera em nós, que ressuscitou, o poder que ressuscitou a Cristo e o colocou acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ok? E que nós recebemos esse novo endereço pela fé, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais pela fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.